Fala galera, tudo bom com vocês? Vocês conhecem o Cavaleiro da Lua? Esse personagem ficou mais conhecido agora com a série do Disney Plus. Então fica aí que vou te contar tudo sobre esse herói confuso. Nascido em Chicago, Mark Spector era o filho de um rabino. Desde sempre, ele era rebelde e inconformado com a vida, tentando sempre conquistar um lugar melhor no mundo. Quando adulto, ele entrou para a Marinha, além de fazer alguns trabalhos ocasionais para a CIA. Após deixar as Forças Armadas, ele se torna um mercenário e parte em busca de missões cada vez mais gloriosas e mortais, viajando por todo o globo. Em uma dessas viagens, ele vai parar no Egito, onde é traído por um de seus colegas de missão, Raul Bushimen, e acaba sendo morto aos pés de uma estátua peculiar. Trata-se de uma figura de Khonshu, o deus egípcio da lua e da vingança. A divindade se apieda do morto moribundo e decide ressuscitá-lo, transformando Mark em seu campeão, um lutador e vingador em prol dos mais fracos. Nascia assim o Cavaleiro da Lua. O personagem retornou aos Estados Unidos, onde contava com a ajuda de vários aliados importantes, como Jean-Paul Duchamp, o francês, Marlene Alhaune e Bertrand de Crowley. Em suas aventuras, ele desenvolve algumas identidades secretas para poder se afastar da vida de mercenário e também para ficar mais próximo do submundo criminoso dos Estados Unidos. Em sua primeira história nas HQS, ele é contratado pelo Comitê, uma organização nefasta que deseja caçar Jacques Rousseau, o anti-herói conhecido como lobisomem. Originalmente, isso leva a um confronto entre Mark e Jacques, mas os dois acabam percebendo que precisam se aliar para deter a organização criminosa. Eventualmente, os dois se tornam aliados, embora se enfrentem de vez em quando. Problemas psicológicos. Um dos traços que torna Mark Spector diferente de todos os outros personagens da Marvel ou dos quadrinhos de forma geral é sua maior fraqueza. Ele possui distúrbios psicológicos severos, incluindo transtorno dissociativo de personalidade. Isso basicamente significa que ele possui múltiplas personalidades que aparecem cada vez que ele requer que uma delas se manifeste. No início de suas histórias, ele ficava dividido entre 3 personalidades distintas: o mercenário Mark Spector, sua personalidade base, o milionário playboy Steven Grant e o taxista soturno Jake Lockley. Com o tempo, ele foi incorporando outras personalidades, embora as 3 primeiras sejam as únicas que continuam sendo retratadas até hoje. Em uma fase, ele chegou a usar diferentes trajes para ser o Cavaleiro da Lua e o Senhor da Lua. Tudo isso torna a história do personagem muito rica e interessante, uma vez que nunca sabemos se Mark de fato é o avatar de Khonshu ou se tudo não passam de problemas psicológicos causados por seu transtorno. Isso é muito bem explorado em Moon Knight Volume 8, HQ que mostra Mark Spector preso em um sanatório e obrigado a aceitar que todas as aventuras que viveu não passavam de delírios. Sabemos também que parte dessa loucura se deve à própria influência de Khonshu na vida de Mark. O deus é conhecido por ter 4 faces: o descobridor, o acolhedor, o defensor e o vigia. Suspeita-se que Spector entra em ciclos através dessas personalidades, o que o faz ficar ainda mais imerso em seus próprios problemas psiquiátricos, quase como se Khonshu fosse um catalisador para isso. Poderes do Cavaleiro da Lua. As questões psicológicas de Mark Spector sempre nos fizeram questionar um pouco suas próprias convicções e atividades como Cavaleiro da Lua. Por exemplo, durante anos, acreditava-se que ele possuía um aumento considerável de força durante as noites de lua cheia, ao mesmo tempo em que ficava mais enfraquecido em períodos de lua nova. Há quem diga também que ele é imortal devido ao pacto feito com Khonshu. E enquanto esses poderes sobre-humanos são difíceis de serem determinados por motivos óbvios, é importante lembrar que Mark possui várias habilidades e expertises humanas. Por exemplo, ele é especialista em investigação, interrogação e armamentos, devido a todo o tempo que trabalhou como mercenário. Além disso, ele é um piloto conhecido por usar vários veículos em suas missões, inclusive naves, aviões e barcos. Ele também treinou seu cérebro para ser muito resistente à dor, além de ser um mestre em artes marciais e dominar vários idiomas com muita proficiência. Apesar das mudanças bruscas de personalidade, ele também é geralmente visto como uma figura sociável, motivo pelo qual já fez parte de várias equipes heróicas, como os Vingadores Secretos, os Heróis de Aluguel e os Defensores. Principais inimigos do Cavaleiro da Lua. Nas HQS, o Cavaleiro da Lua possui uma miríade de inimigos que podem acabar dando as caras no universo cinematográfico da Marvel. Poucos são verdadeiramente memoráveis, mas separamos 3 aqui que merecem destaque. O primeiro deles é o lobisomem que já citamos acima. Jacob Rousseau era um homem amaldiçoado que acabou se tornando uma criatura licantropa. Ele inicialmente luta contra a transformação, mas acaba a abraçando e se torna uma espécie de anti-herói, usando a selvageria e a imponência de sua forma animal para colocar medo nos inimigos.
Ele e o Cavaleiro da Lua possuem uma dinâmica bem interessante de amigos e rivais. Outro vilão importante na história de Mark é Raul Bushimen, um mercenário vindo de um pequeno país na África que ficou famoso por ser muito efetivo em sua área de trabalho, ainda que fosse completamente inescrupuloso e mentalmente instável. Ele abandona Mark Spector para morrer aos pés da estátua de Khonshu, e os dois acabam se reencontrando algumas vezes ao longo dos anos. A terceira vilã memorável é Scarlett Fasneira, uma anti-heroína conhecida como Dama do Vitral. Fasneira era uma freira que decidiu seguir no rumo do vigilantismo após ser forçada a executar o próprio filho. Muito violenta e incontrolável, ela acaba entrando em embates com Spector ao longo dos anos, chegando a tentar matá-lo algumas vezes. É isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo deixa o seu like e o seu comentário.